Eu sou Isaíra Thalita da Silva Lima. Primeira formação é em jornalismo. Eu comecei a cursar Ciências Sociais. À época não havia o curso de jornalismo em Mossoró. E ali eu já tive primeiro contato com algumas disciplinas que me interessavam. Hoje eu sou empreendedora, mas eu continuo trabalhando como professora, como jornalista. Eu ingressei no mestrado em Ciências Sociais e Humanas da UERN em 2012. Eu já era uma profissional da área da comunicação, atuava no jornalismo Mossoró, e eu já saí da graduação com indicações para fazer mestrado. Mas engravidei e aí parei os meus planos um pouquinho. Tive meu segundo filho e quando surgiu o mestrado, eu entendi que seria uma grande oportunidade para mim. Eu cheguei ao programa com uma ideia. Comecei estudando o Twitter e no Twitter eu me deparei com um grupo de indígenas ciberativistas que estavam entrando à época na rede, né, para fazer algumas reivindicações, denúncias. A partir do trabalho da internet, das redes sociais, eu percebi que eles estavam criando um site que se chamava e se chama, né, Índios Online. E o Índios Online, ele foi realmente o meu digamos assim, objeto de estudo no início. Então a gente queria entender o que estava levando as populações indígenas a entrar na internet, como é que eles estavam utilizando a internet, quais eram as ferramentas que eles estavam utilizando, que estavam reivindicando naquele momento. E o meu orientador, que topou o desafio, foi o professor Glebson, que é antropólogo. Então, essa junção entre uma comunicóloga e um antropólogo, só a interdisciplinaridade do mestrado em Ciências Sociais poderia permitir que isso acontecesse. Foi uma imersão, realmente. A gente passou a segui-los, mas a gente conversava, a gente gravava entrevistas online, né? E tudo isso foi servindo de base para o nosso método, que foi a etnografia na internet, que naquela época, poucas pessoas falavam etnografia na internet. A gente chegou a apresentar o nosso método também em Portugal, com o nosso orientador. Então, de certa forma, o nosso trabalho ele serviu de base para muitos outros trabalhos, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil, né? Eu posso dizer que eu sou muito feliz porque 10 anos se passaram, o meu trabalho continua atual, né, nesse sentido, continua servindo de base para outras pesquisas, né? Então, eu sou muito grata também ao que o mestrado proporcionou eu poder desenvolver enquanto pesquisadora a partir desse trabalho. Teve uma aula que eu nunca vou esquecer, que eu digo assim, essa aula me trouxe de volta, né, para a minha espiritualidade, porque eu entendi que Deus está presente nesse invisível. A gente estava vendo sobre alguma coisa sobre a partícula de Deus, que, né, a metafísica já falava naquela época, né, de coisas que acontecem que não estão no campo visual, né, que nossos olhos não alcançam, né, mas que são energias, enfim. E isso me conectou, né? Então você veja, numa aula de história da ciência, eu me conectei com algo, né, com a minha espiritualidade, com aquilo que eu estava me sentindo afastada. E foi lendo, né, e tendo contato com outros autores, né, com um pouco de metafísica também, a gente discutiu isso em sala, né, e foi muito especial. O programa foi, eu digo que foi um divisor, né, tem até que dar uma respirada, assim, porque é muito emocionante olhar para essa história, essa trajetória e ver o quanto que o programa ele realmente mudou minha vida pessoal e profissional. Se eu tenho uma bagagem hoje para ter uma visão para além da minha área, eu devo isso ao mestrado.
E eu acho que o mestrado interdisciplinar, ele nos prepara para lidar com esse complexo que é humano. Porque se a nossa área, né, se as nossas áreas disciplinares já não são suficientes, né, o interdisciplinar, na minha opinião, é o que melhor se aproxima dessa compreensão de um humano complexo. A gente entra para defender um projeto no início, para escrever uma dissertação, mas a gente sai um ser humano diferente depois do mestrado. A gente sai com a riqueza que não tem dinheiro, sabe? Que pague. É uma contribuição para a vida.